Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Está tudo bem com vocês, amados? Meus irmãos, nessa oportunidade nós vamos fazer um estudo aqui e nós vamos falar sobre a vitória de Cristo sobre o mal ou sobre o império do mal. E para isso nós vamos analisar essa vitória de Cristo sobre o império do mal seguindo vários tópicos ou várias fases, ok? Eu gostaria já de pedir a tua atenção especial para esse estudo. Eu vou consultar vários versículos, eu gostaria que você acompanhasse e analisasse direitinho. Eu mesmo vou ler os versículos, ok? Meu querido, então eu gostaria que você tivesse bastante atenção neste estudo. É de capital importância e vai servir para o teu aprendizado, para o teu crescimento intelectual. Ok, meu irmão? Então, desde já, eu agradeço pela sua atenção, pela sua colaboração. Também eu peço que você dê um like, participe, se você gostou, se você concorda, discorda, faça um comentário aí. Isso contribui para o crescimento do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ok? Então vamos começar. Vamos começar como? Primeiro ponto, vamos falar sobre a vitória de Cristo sobre o império do mal no seu ministério mortal. E vamos começar aqui por Mateus 8, 28 a 31. Mateus 8, 28 a 31. O que diz aqui? Vou ler esta passagem. Mateus 8 e 28 diz: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ok? Então, nesta leitura aqui, meus irmãos, nós vemos o encontro dos demônios com Jesus Cristo. E o restante da narrativa você já sabe, mas eu vou ler. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Aqui nós vemos a vitória de Cristo sobre os demônios. Antes de eu fechar aqui a explicação, eu quero lhes mostrar uma passagem aqui no Antigo Testamento, que está em Isaías. Vamos para Isaías, e eu já retomo aqui. Na verdade, era para mim ter começado aqui por Isaías, mas vai dar certo. Isaías capítulo 11. O que diz? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Este rebento é o Messias. Das suas raízes um renovo frutificará. Este renovo é o Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Somente aqui. Aí vamos para 42, 1 de Isaías. 42, 1. Eis aqui o meu servo, aqui é o Messias, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Versículos 6 e 7, o que diz? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aqui é o Messias, ok? Na interpretação cristã, lembrem-se, senhores, aqui é o Mashiach. Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui nós vamos agora para o capítulo 35, ok? Você vai já entender a cadeia de leituras. 35. O que diz aqui? Versículos 4 e 6. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará.
Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Meus irmãos, por mais que alguém queira espiritualizar, metaforizar, mas aqui está, aqui se faz alusão ao ministério do Messias. E o Messias, entre muitas de suas façanhas e seus feitos, ele fará isso. Ó. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E aqui por diante. Bom, como eu falei, aqui alguém pode metaforizar, pode entender a narrativa apenas como simbólica, porém os primeiros cristãos, inclusive o Evangelho de João, os evangelistas, o Novo Testamento, tomaram isso aqui ao pé da letra e entenderam que essa profecia referia-se ao Messias. E o Messias, um dos seus feitos, ou está entre os feitos do Messias, esse aqui, ó. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ok, nós temos aqui um Messias milagreiro, Messias que faz prodígios. Ok, meus irmãos, então isso é anunciado no Antigo Testamento. Também eu lembro da profecia do grande profeta, semelhante a Moisés. Eu quero ler aqui para vocês, que ela é, nas páginas do Novo Testamento, é entendida como fazendo alusão ao Messias. Vamos lá. 18:15 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, ou seja, como Moisés, e a ele ouvireis. Agora lembrem que Moisés, ele fazia prodígios, ele fazia milagres. Ele não era apenas um profeta, mas Deus deu autoridade para Moisés fazer grandes prodígios. Por meio de Moisés, Deus arrasou o Egito por meio de 10 pragas. Por meio de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. E assim vai, ok? Conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, ou seja, como Moisés. E lembre-se que Moisés, ele fazia prodígios. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui nós temos uma profecia que, de acordo com o Novo Testamento, aqui é o Messias, ou seja, Jesus Cristo. Então, eu já mostrei para vocês duas bases no Antigo Testamento, que o Messias ele será um grande operador de milagre. Tal como Moisés foi, o Messias será. Então, meus irmãos, e por que eu estou fazendo essa leitura? Porque alguns rabinos hoje, ou é de costume do judaísmo odierno, negar que o Messias será um grande milagreiro. Eles dizem que necessariamente o Messias não tem que fazer milagre nenhum. Só tem que... essa concepção, ela é a concepção do judaísmo moderno. Porém, o judaísmo dos dias de Jesus exigia do Messias milagres e sinais. É tão tal que os judeus disseram para Jesus: que sinal tu nos fazes para que nós creiamos em ti? E ele disse: uma geração má e incrédula como esta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E veja que Jesus Cristo, ele já vinha fazendo muitos sinais diante ali da nação de Israel, aos olhos da nação, mas eles não criam. Ok, queridos?
Professor, mas o que tem a ver isso com a vitória de Cristo sobre os demônios? Simples. Fazia parte do ministério de Jesus subjugar os demônios, subjugar o mal. É bem verdade que não era só Jesus Cristo que expulsava demônios. Como é, professor? Não, eu quero aqui lhe dizer que o próprio Jesus, ele reconheceu que os filhos dos fariseus, ou os discípulos, eles também operavam este tipo de poder. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 12. Vamos lá. 12, 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, a prerrogativa de expulsar demônios, ela não é exclusivamente messiânica. A bem da verdade, não. Jesus reconheceu que os discípulos dos fariseus também expulsavam demônios. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Fazia parte do ministério do Messias subjugar demônios. E isso ele estava fazendo. E os fariseus diziam que ele fazia tudo isso pelo poder do Beelzebu. Então, o primeiro ponto que nós temos que focar sobre a vitória de Cristo sobre o mal começa no seu ministério público, ok? O paralelo para onde nós lemos em Mateus 8, 28 a 31, está em Marcos 5, de 1 a 20, e Lucas 8, 26 a 39. Ok? Eu quero ler aqui para vocês em Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 25 diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Veja que, em Israel, os filhos dos fariseus, ou os discípulos, eles também tinham o poder de expulsar demônios, ok? Isso não era uma prerrogativa só de Jesus Cristo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegar a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Ok, queridos? Vou repetir esta leitura. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? O homem valente aqui, veja que isso aqui é uma parábola, certo? Mas o homem valente aqui entenda por Satanás. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Ora, o que foi que Jesus Cristo fez no seu ministério público? Ele entrou na casa do homem valente, que é o diabo, e ele saqueou todos os seus bens. O que é que o diabo tinha? Eram os homens. Os homens eram cativos do diabo. Aliás, o mundo todo é cativo de Satanás. Os homens estão acorrentados. Eles estão presos por Satanás. Eles estão cegos. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Aqui é uma parábola. Jesus entrou na casa do valente. E Jesus saqueou todos os bens do valente. E os bens que o valente tinha é a humanidade. E esse processo, ele foi em fases. Esse processo da vitória de Cristo sobre o mal, ele começa ali no ministério público. Isso aqui que Jesus falou. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Bom, simbolicamente falando, Cristo, ele amarrou o valente a Satanás. Ao entrar na casa do valente, antes de ele saquear os bens, Cristo, ele amarrou o valente, Satanás. Isso é um simbolismo, irmãos. Não devemos entender isso no sentido literal.
Cristo amarrou o diabo no seu ministério público e saqueou seus bens. E os bens do diabo, o que ele tinha cativo, que ele mantinha cativo, na verdade, eram os homens. E o que aconteceu foi exatamente isso. Quando Cristo chegou para aqueles endemoniados, eu vou ler aqui para os senhores mais uma vez. Lucas 8, 26 a 39. O que aconteceu? Vou te dar um exemplo aqui de saquear os bens do valente. Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. O abismo em questão aqui, meus irmãos, é um compartimento do Hades, ok? O abismo em questão aqui é aquele mesmo mencionado Tártaro em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, onde os demônios ou os anjos estão aprisionados até o dia do juízo final. Que os demônios estavam pedindo aqui era para Cristo não lhes mandar para o Tártaro, para a porção má do Hades, que aqui é chamado de abismo, ok, queridos? Então, nesse episódio aqui, nós vemos Cristo manietando o valente que é Satanás, tá certo? Porque quando os demônios eram subjugados, expulsos, ali estava acontecendo o amarrar de Satanás. Cristo estava derrotando as forças do mal por meio do exorcismo, ok, queridos? E esta passagem que eu li, que Cristo diz como pode entrar na casa do valente, se primeiro não manietar o valente, para depois tomar todos os seus bens. Então, esta parábola aí, ela tem uma aplicação no ministério de Jesus Cristo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque há alguns que entendem que quando Cristo desceu à mansão dos mortos, está lá em 1 Pedro 3,19, que diz, em espírito foi e pregou os espíritos em prisão, há alguns que dizem que quando Cristo desceu ao Hades, à mansão dos mortos, então eles entendem que Satanás estava lá reinando no inferno, sentado no trono, com os seus demônios. E então chegou Jesus Cristo, na visão desses intérpretes fabulosos, e dizem que Cristo chegou lá, pisou na cabeça do diabo, no pescoço, e tomou a chave das mãos do diabo, e o inferno agora passou a ser do Senhor Jesus, e o diabo não manda mais no inferno. Meus irmãos, isto é história para boi dormir, é história da caronchinha, isto é lenda. A Bíblia não ensina isso. Quando Jesus, repito, quando Jesus diz em Mateus 12, 25 a 29, nós temos lá a parábola que ele diz que entrou na casa do valente e manietou o valente, ali se cumpriu no seu ministério público. Ele amarrou o valente, que é o diabo, ele subjugou o valente no seu ministério público. Ali não faz nenhuma referência ao momento que Cristo foi na mansão dos mortos para pregar o Evangelho. É só você ler 1 Pedro 4, 6, que diz, por isso também o Evangelho foi pregado aos mortos. Vamos ler aqui mais em Lucas 11, 20 a 22. Vê se dá tempo. Lucas 11, 20 a 22. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Mas, sobrevindo outro mais valente, você vê aqui que nesta parábola nós temos o valente, que é o diabo, e o mais valente, que é Cristo. Outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Mais uma vez, esta parábola aqui que Cristo contou, ela teve aplicação no seu ministério público. Cristo amarrou o valente e saqueou todos os seus bens quando ele estava pregando o evangelho durante 3 anos ou 3 anos e meio, ali na Palestina. Ele expulsava demônios, ele abria os olhos aos cegos, ele curava os aleijados, ele fazia os paralíticos andarem. Tudo isso era vitória de Cristo sobre o mal. Todo o ministério miraculoso e de sinais de Cristo representava o poder de Deus em Cristo Jesus sobre as forças do mal, queridos. Eu não vou ler todas as passagens, mas eu vou citar aqui apenas, João 16, 11, você deve ler, e Lucas 10, 18, que Cristo diz: eu via a Satanás como um raio cair do céu. Ora, no contexto ali, quando Jesus diz: eu via a Satanás como um raio cair do céu, Jesus ele falou aquilo por quê? Jesus falou esta palavra, eu vi a Satanás como um raio cair do céu, porque antes Jesus tinha mandado os discípulos, só para você ler no capítulo 10 de Lucas, antes ele tinha comissionado 70 ou 72 discípulos para pregarem o evangelho. E os discípulos saíram, pregaram o evangelho e voltaram maravilhados e disseram: mestre, no teu nome até os demônios se submetem. Nós curamos, nós efetuamos curas, nós realizamos vários milagres, mas, mestre, o que chamou a atenção nossa é que no teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: não vos alegreis tanto por isso, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. E aí Cristo diz em Lucas 10:8, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Que nós temos aí uma metáfora, irmãos. Esta ideia de Satanás caindo do céu, o que Cristo quer dizer é: quando vocês efetuavam milagres, quando vocês expulsavam demônios, aí estava se dando a queda do império do mal. Saibam que a queda do império do mal começou. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, ele não estava fazendo uma referência à queda original de Satanás lá do céu, que muitos dizem que Satanás era um anjo de luz, aquele negócio todo, e que caiu do céu para a terra. Não. A queda de Satanás ali, que Jesus disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, aquela queda ali era uma queda não literal, metafórica. Ali era a queda do império do diabo. Naquele momento, a partir daquele momento que Cristo comissionou 70 ou 72 discípulos e que eles expulsavam demônios, então ali estava acontecendo a queda do diabo, meus irmãos. A queda do diabo, ok, meus queridos? Atos 10, 38. Veja que ainda estamos no ministério de Cristo. Atos 10, 38. Olha o que diz aqui. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja então que a vitória de Cristo sobre os demônios começou no seu ministério público. Agora vamos para a segunda fase da vitória de Cristo sobre os demônios. A segunda fase ela encontra-se na sua morte. Leiamos aqui em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Olha o que nos diz aqui, queridos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o segundo momento da vitória de Cristo sobre o diabo foi na sua morte, está escrito aqui. Colossenses 2, 14 e 15, vamos lá, o que diz aqui. Colossenses capítulo 2.
Olha o que diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados, os principados aqui é uma referência às forças do mal, e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui faz referência ao triunfo de Cristo sobre os poderes do mal quando ele estava morrendo na cruz, querido. A morte de Cristo ali na cruz do Calvário, ela representou também não só o perdão dos nossos pecados, mas no momento em que Cristo estava morrendo ali, no momento em que o sangue de Cristo estava sendo derramado ali na cruz, ali também estava acontecendo a derrota do diabo e todas as suas potestades e demônios. Naquele momento estava sendo chancelado, carimbado, decidido para sempre o fim do império do mal. A morte de Cristo representou o fim do império do mal. Foi a queda de Satanás e de seus anjos. Leiamos agora em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Estamos aqui na vitória de Cristo sobre as forças do mal no momento da sua morte. Apocalipse 12, 7 e 9, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Meus irmãos, esta leitura que nós temos aqui, prestai bem atenção. Os irmãos pré-tribulacionistas certamente não concordarão com o que eu vou dizer aqui. E não eu espero. Nós estamos aqui no capítulo 12. Então, de acordo com o pré-tribulacionismo, o capítulo 12, tudo o que tem no capítulo 12 se cumprirá no futuro. Ok? Mas eu quero só aqui dizer uma coisa para os senhores. Essa passagem que nós lemos aqui, ela não pode ser entendida tão literalmente. Ela tem muitas figuras de linguagem. Ok? E esta batalha entre Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos, e o fato de o diabo e seus anjos serem lançados para a terra e o seu lugar não mais se achar nos céus, ainda diz: agora é chegar a salvação e o poder do nosso Deus e nosso Cristo. Essa batalha aqui, meus irmãos, aqui o que nós temos aqui é a derrota do diabo e seus anjos, representada, desenhada, como se houvesse havido uma batalha no céu. Ok? Então, o que nós temos aqui é a queda, a derrota do diabo, ou do império do mal. E quando foi que isto aconteceu? Isto aconteceu no momento em que Cristo, vamos ser bem claros aqui, essa derrota ela está ligada à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo e à ascensão de Cristo. Esses três fatores foram decisivos para a queda do império do mal: morte de Cristo, ressurreição de Cristo e assunção de Cristo. Então, essa vitória de Miguel e seus anjos, numa luta travada contra o diabo e seus anjos, o que levou o diabo a perder definitivamente o seu acesso aos céus para acusar os irmãos, isso aconteceu quando Cristo morreu, ressuscitou e foi levado ao céu. A partir de então, aqui eu chamo a sua atenção de tudo que eu disse, que é importante, mas grave bem o que eu vou lhe dizer. Essa passagem que eu li, Apocalipse 12, 7 a 9, isso aqui está ligado, essa derrota do diabo e seus anjos, por Miguel e seus anjos, está ligado à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo e à sua ascensão. Está ligado a isso.
e eu vou lhe provar. Olha o que é que nós lemos em Mateus 12, 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ora, esse filho aqui, e veja que nós estamos aqui no livro do Apocalipse, os próprios dizem que aqui são coisas que estão no futuro, mas os próprios também reconhecem que nós temos aqui uma alusão. Veja que volta. Os próprios pré-tribulacionistas, eles admitem que no versículo 5 nós temos uma alusão ao nascimento de Cristo e à sua assunção. Os próprios reconhecem isso. Ó. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, que é o Messias Jesus, foi arrebatado, aqui é a assunção, para Deus e para o seu trono. Então você veja que esta ascensão de Cristo, ela desencadeou, está entendendo? A derrota do império do mal, meus queridos. Ela desencadeou a derrota do império do mal. Com o nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o império do mal foi destronado, foi desfeito. E essa derrota, ou a vitória de Cristo sobre o império do mal, no momento da sua assunção, ou da sua ressurreição e assunção, ela é retratada aqui em uma batalha cósmica entre Miguel e seus anjos batalhando contra o diabo e seus anjos. Vou repetir a leitura. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esta guerra bem aqui, que resultou na queda do diabo e seus anjos, ela aconteceu no momento em que Cristo ressuscitou e subiu ao céu. A partir daí, o diabo perdeu todo o seu acesso de acusar os homens diante de Deus. Como professor, exatamente, meu querido. Esses versículos que eu acabo de ler aqui, Apocalipse 12, 7 e 9, eles retratam a queda do diabo e seus anjos. Ou seja, eles não mais têm o poder de acusar os irmãos. Eles não mais têm. O professor Mas Jesus orou por Pedro, porque ele disse que o diabo queria cirandar com Pedro. Mas veja, em que momento Jesus fez aquela intercessão? Antes da sua morte, Jesus ainda não tinha morrido. O diabo ele não tinha perdido o acesso à presença de Deus. O diabo ele ainda tinha, até aquele momento, ele ainda tinha acesso à presença de Deus. Assim como nos dias de Jó. Não está escrito lá em Jó? De onde tu vens? Aí ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então você vê no livro de Jó que o diabo ele tinha acesso à presença de Deus para acusar, para instigar Deus contra os servos de Deus. Lá em Zacarias capítulo 3, você vê também o diabo ao lado do anjo do Senhor, acusando o sumo sacerdote Josué. Você vê que nas páginas do Antigo Testamento, o diabo é visto como tendo acesso à presença de Deus para acusar os irmãos. Até mesmo antes de Cristo morrer, ele foi até Deus e pediu a Deus para cirandar com Pedro. Mas o que Cristo disse? Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O diabo foi e pediu para cirandar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, até aquele momento, o diabo ele ainda tinha acesso a Deus. Mas a partir do momento que Cristo morre, ressuscita e é levado para o céu, todo o acesso do diabo à presença de Deus para acusar os irmãos acabou. Acabou. Isso que nós temos em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, está falando desse momento em que o acesso de Satanás aos céus para acusar os irmãos se deu ali. O fim se deu ali na morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Depois da ascensão de Cristo, o diabo não tem mais poder
de ir até a presença de Deus para acusar os irmãos, meus queridos. Aqui eu quero ler só isso aqui para vocês. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Veio na minha mente aqui uma leitura. João 16, 11. Eu quero ler para os senhores. O que diz? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, na ótica do evangelista João, o julgamento do diabo, que inclui a sua privação de ter acesso a Deus, o julgamento do diabo aconteceu ali já no ministério de Jesus Cristo. Na visão do quarto evangelista, o juízo do diabo já aconteceu ali quando Cristo estava ainda aqui na terra. Então, na sua morte foi confirmado a condenação do diabo. Na sua ressurreição foi ratificado. E na sua assunção foi claramente manifestado. O diabo ele não tem mais o poder de acusar os santos diante de Deus. Na verdade, o diabo ele não tem mais acesso à presença de Deus. Foi derribado. Foi derribado, meus irmãos. O império do mal foi desfeito pela morte, ressurreição e assunção de Jesus Cristo. Ok? Nós chegamos aqui no quarto ponto, né? O primeiro ponto, na verdade, ficou por conta do que nós lemos no Antigo Testamento, que mostra o Messias como sendo um grande operador de milagres e de sinais. O segundo ponto que nós temos funcionou como a vitória de Cristo sobre o mal no seu ministério. Aí o terceiro ponto que nós abordamos foi a vitória de Cristo sobre o diabo e seus anjos na sua morte, ok? E ainda quero lembrar o seguinte, no quarto ponto que nós temos aqui, nós temos o seguinte, a vitória de Cristo sobre o mal na sua ressurreição. Nós já explicamos, mas eu quero aqui incluir mais outra coisa. O que mais foi derrotado na morte e ressurreição de Cristo? Eu quero ler para vocês, Apocalipse 1:18 diz, eis aqui estou vivo, fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do Hades. Meus irmãos, no momento em que Cristo vai ao Hades e ele ressuscita, naquele momento da ressurreição de Cristo foi derrotado não somente a morte, mas também o Hades. Os dois seres, eu vou chamar de seres, eu estou aqui, vamos dizer, ilustrando. Os dois que levavam em cárcere a humanidade, que levavam em cativeiro, eles foram levados cativos. A morte e o Hades. Por meio da morte, toda a humanidade é subjugada. E para o Hades, toda a humanidade vai e o seu espírito fica lá preso. Eu quero ler aqui em Efésios 4, 8 a 10. Efésios 4, 8 a 10. Olha o que diz aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra, que é o Hades, ok? O lugar onde ficam as almas dos mortos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O autor aqui ele faz menção ao momento em que Cristo desce ao Hades. Quando Cristo chega ali ao Hades, querido, diz o salmista em Salmos 16:10, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 37 também diz que a alma de Cristo não ficou detida no Hades, nem o seu corpo viu a corrupção. Antes, Cristo ressuscitou. No momento em que Cristo ressuscita, queridos, então ali é o golpe fatal. É o golpe fatal contra a morte e o Hades. A ressurreição de Cristo, repito, representou o fim do império da morte e do Hades.
Na ressurreição de Cristo ficou agora demonstrado e provado que a morte e o Hades não mais têm o poder sobre a humanidade. Quem tem as chaves agora nas mãos, não é mais a morte e o Hades, mas é Cristo. É Cristo quem tem o poder sobre a sepultura, é Cristo quem tem o poder sobre a morte, é Cristo quem tem o poder sobre o Hades. É por isso que em Apocalipse 1:18 ele diz: eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém? E tenho nas minhas mãos as chaves, ou seja, o poder da morte e do Hades, meus irmãos. Ok? Então nós temos aqui a quarta vitória de Cristo sobre o império do mal. 1 Pedro 3,19 diz: no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão ali, eu já expliquei em outros vídeos, eles são as almas dos finados, dos homens, que estão aprisionadas no Hades. Na mitologia grega e na própria Bíblia, o Hades é visto como uma prisão para as almas dos homens. Quando os homens morrem e vão para o Hades, as suas almas ficam detidas, tanto as almas dos homens como os anjos. 2 Pedro 2,4 e Judas 6 diz que os anjos foram acorrentados no Tártaro. O Tártaro é a parte mais profunda do Hades. E lá eles estão acorrentados, estão detidos até o dia do juízo final. Da mesma forma, os homens, pelo menos digo bem claramente, os ímpios, eles estão detidos no Hades. E até ao dia do juízo final eles não sairão. Aqui, por que eu estou dizendo pelo menos os ímpios? Porque há controvérsias entre os teólogos, ok? Sobre essa questão, quem ainda está no Hades e quem saiu do Hades. Há, entre os cristãos, há intérpretes que dizem que todos os santos que morreram antes de Cristo, eles foram tirados do Hades e agora se encontram no terceiro céu. E eles usam Efésios 4, 8 a 10 para provar essa tese. Então, repito, há intérpretes cristãos que defendem essa ideia de que quando Cristo morreu e ressuscitou, então ele levou os santos que estavam cativos no Hades para o terceiro céu. De sorte que todos os santos que morrem de Cristo para cá, as suas almas já sobem para o terceiro céu e não mais descem para o Hades, como acontecia nas páginas do Antigo Testamento. Há outros intérpretes, meus queridos, que dizem que não, que a habitação dos santos sempre foi no terceiro céu. Eles vão citar Enoque, eles dizem que Enoque foi arrebatado para o céu, e o céu que Enoque foi arrebatado foi o terceiro céu, foi para o paraíso. Então, de acordo com outros intérpretes, a habitação dos santos sempre foi no céu. Outra leitura que eles chamam a nossa atenção é Provérbios, eu vou ler aqui para você. Provérbios 24:15, é o que diz? 15:24, aliás. O que diz? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do Sheol que está embaixo. Então, de acordo com esses intérpretes que dizem que o paraíso sempre foi para cima, eles dizem que Enoque foi arrebatado para o terceiro céu. Eles dizem que Elias foi arrebatado para o terceiro céu. Então, eles dizem que o paraíso sempre foi nas regiões celestiais. Que não houve essa mudança com a ressurreição de Cristo. Que, na verdade, quando Cristo disse para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso, então eles dizem que o paraíso ali já estava no terceiro céu. Consequentemente, Cristo levou o ladrão para o terceiro céu. Essa é a visão desses intérpretes, ok, queridos? Agora, só uma observação. Só que Cristo só foi a presença de Deus, pelo menos de forma ressurrecta, depois do terceiro dia. E sendo que ele disse para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, para o paraíso, naquele momento, ficar no terceiro céu, e você diz que o ladrão entrou no paraíso, então você está dizendo que naquele dia mesmo, naquele momento que Cristo morreu na sexta-feira, ele subiu ao terceiro céu e levou o ladrão para o terceiro céu.
Só que tem implicações. Porque nós lemos lá no evangelista João que Maria, quando foi tocar em Jesus, ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai. E aí, como é que nós vamos conciliar isso? Subiu ou não subiu? Se o paraíso já ficava no terceiro céu, quando Cristo diz: hoje tu estarás comigo no paraíso, e lembre-se que quando ele diz: hoje tu estarás comigo no paraíso, acreditemos que realmente o ladrão entrou com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. Se isso é verdade, e que também é verdade que o paraíso já estava no terceiro céu, então nós vamos ter que admitir que Cristo levou a alma do ladrão e ele também em espírito subiu às alturas, até o terceiro céu. Ok? E de acordo ainda com os intérpretes, o terceiro céu, de acordo ainda com os intérpretes, o terceiro céu é a santa habitação de Deus, o que não confere com a tradição judaica, que fala em 7 céus, ok? Bom, mas de acordo com os intérpretes, o terceiro céu é a santa habitação de Deus. Pois bem, se Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso, e de fato Cristo levou ele para o paraíso naquele dia, e se o paraíso já ficava no terceiro céu, então você há de concordar comigo que Cristo subiu até o terceiro céu, até a presença de Deus, e lá depositou o ladrão, a alma. E aí como fica? Lá que nós lemos em João, que Cristo não deixou ser tocado pela mulher. Vou ver se eu encontro bem aqui. A mulher tentou tocar ele, ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Aqui, ó, João 20, versículo 17. Ó. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Aqui é que Cristo está dizendo: ainda não subi para meu Pai. E veja que aquele tinha acabado de ressuscitar. Ora, mas se Cristo disse: hoje tu estarás comigo no paraíso, entenda o meu raciocínio, e se o paraíso ficava no terceiro céu, e esses intérpretes dizem que o terceiro céu é a habitação de Deus onde o Pai está, como é que nós vamos explicar isso? Se ele esteve no terceiro céu, se ele levou a alma do ladrão para o terceiro céu, para a presença de Deus, como é que aqui ele vem dizer para a mulher: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai? Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos entender? Você vê aí a complicação das coisas, a não ser que você diga para mim, diga: professor, aí Jesus está dizendo não subir para meu Pai, é no sentido de corpo, corporalmente. Corporalmente, de forma ressurrecta, ele ainda não tinha subido para o Pai. Ele ainda não tinha subido para o Pai. Por isso é que ele pediu para não ser detido. Ok, querido, mas entenda comigo aqui. Mas interessante é que o mesmo Cristo aqui, ele chegou para Tomé, o incrédulo, e disse: toca em mim, toca nas minhas chagas, no meu lado, e vê que eu tenho carne e eu tenho ossos. Toca em mim, não sejas incrédulo, mas crente. Agora me explica aqui. Jesus não permitiu ser detido pela mulher. Aí você diz: porque ele estava em corpo ressuscitado, certo? Mas ele permitiu ser tocado no mesmo corpo ressuscitado por Tomé. Você está entendendo aí a gravidade? Você está entendendo aí como é que é difícil determinar essa questão do paraíso? Onde realmente o paraíso ficava quando Cristo disse para o ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, até hoje eu sou inclinado, ouça bem, eu sou inclinado, até aquele momento ali que Cristo falou, eu sou inclinado a entender que o paraíso era uma região do Hades e ficava nas partes mais baixas da terra. Porque foi para ali que Cristo desceu. Cristo, na sexta-feira que morreu, diz a Bíblia: assim também o homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. A Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, no Hades. A Bíblia não diz em nenhum momento que após a sua morte ele subiu ao céu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia em nenhum lugar diz que Cristo, após a sua morte, ele subiu ao céu, mas que após a sua morte ele esteve 3 dias e 3 noites no Hades. Ora, se ele esteve no Hades 3 dias e 3 noites,
E se ele pregou aos espíritos em prisão no Hades, conforme nós temos em 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,6, e se ele diz para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso, a minha inclinação é pensar que o paraíso ficava ali no Hades, ou era um paralelo do Hades. E é bom que você saiba que a tradição judaica, ela também diz isso, ok, queridos? A tradição judaica, ela também diz exatamente isso, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, e nos guarde para todo sempre. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e compartilhe, ok? Compartilhe. Esse vídeo também eu fiz, também mais como resposta ou para dar uma explicação a um dos nossos inscritos, o Lucas. O irmão Lucas, ele pediu explicações sobre a questão do paraíso, onde ficava aquele negócio todo. Então eu fiz esse vídeo para explicar ao nosso irmão. Ok, queridos? Que Deus em Cristo possa nos guardar para todos sempre. Amém, meus irmãos.